Às 6h42 horário local, perto da costa da Somália, 5 homens em um bote de fibra de vidro desgastado avançam acelerando por águas agitadas. Não há bandeira no barco, não há nome nem sinal de AIS. Apenas um pequeno motor de popa, 2 galões de combustível e uma escada de alumínio rudimentar colocada sobre a proa. Os homens a bordo não são pescadores, estão armados, se movendo rápido e mirando em uma silhueta no horizonte. Para eles, parece um navio cargueiro, lento, cinza, provavelmente sem escolta, o tipo de embarcação que geralmente cede sob pressão. O que eles não sabem, no entanto, é que estão avançando em alta velocidade em direção a um destroyer da Marinha dos Estados Unidos a partir de sua posição. Os ângulos escondem os suportes dos canhões do navio, o domo do radar, apenas um container de aparência estranha. O hangar de helicópteros na popa parece carga empilhada para mim, mas atrás daquele aço estão 9.000 toneladas de poder de fogo americano. E uma tripulação que já fez essa manobra antes e está fazendo de novo agora. Todas as câmeras daquele navio estão observando, sem tiro de advertência, sem sinalizadores, apenas óticas, sensores e silêncio. A bordo do destroyer, o capitão observa a transmissão, embarcações rápidas e de baixo perfil, sem bandeiras, sem comunicação, sem hesitação. Alguém sussurra na ponte: por favor, que eles deem meia volta. Eles não dão. Em vez disso, o barco acelera, navegando baixo com a proa levantada, avançando em alta velocidade contra o que eles ainda acreditam ser um alvo fácil. Pelos próximos 14 minutos, a Marinha dos Estados Unidos vai demonstrar como vencer uma luta sem sequer puxar o gatilho. A ponte do contratorpedeiro está silenciosa, mas a tripulação permanece totalmente focada. O oficial de serviço se inclina sobre o painel de comunicações. Ponte para Seik. Temos um contato se aproximando rapidamente no rumo 118. Estimativa de CPA abaixo de 3 milhas náuticas, tempo para interceptação em 10 minutos. No centro de informações de combate, os marinheiros já estão rastreando o bote. Eles não precisam de radar, eles conseguem ver. Sensores eletroópticos estão ativos, imagens em alta resolução confirmam 5 homens armados, sem coletes salva-vidas, sem equipamentos de pesca. Um deles está segurando o que parece ser um AK. Outro, curiosamente, continua apontando para o navio com binóculos. Isso não é uma deriva casual, é uma rota de interceptação. Regras de engajamento. A fase 1 está declarada. Câmeras acompanham cada movimento do barco. Os sistemas de guerra eletrônica entram em modo de varredura passiva, ouvindo, sem emitir sinais. As estações de calibre .50 no convés do destroyer permanecem desocupadas, mas as equipes estão alertas e aguardando ordens do capitão. Manter o curso, sem ação agressiva, deixar que eles mostrem intenção. O destroyer ajusta o rumo em 5 graus, apenas o suficiente para controlar o ângulo de aproximação. Sutil, deliberado. A tripulação conhece o procedimento: desescalar a menos que sejam provocados. Eles já viram isso antes, pequenos barcos testando os limites. Às vezes são apenas pescadores se aproximando demais, mas desta vez parece um pouco mais coordenado. O bote mantém o curso, ainda acelerando. Espuma branca se forma na proa enquanto ele salta sobre a água, agora a apenas 2,2 milhas náuticas de distância. E então, mais 2 pontos aparecem no canto do quadro da câmera. 2 botes adicionais vindo em formação aberta, seguindo atrás de novos contatos, com rumos 105 e 132. Estime movimento coordenado. Isso não é um assalto, é uma tática de enxame, uma manobra clássica de piratas. A tripulação do destroyer fixa os olhos nas telas. Sem pânico, apenas procedimento. Eles têm 10 minutos para controlar a situação e lá em cima alguém já está destravando o hangar do Seahawk. A ordem é calma, mas absoluta. Lance o Seahawk. Mantenha a observação sem sobrevoo direto. Em segundos, a equipe de voo corre para o hangar dos helicópteros. O MH-60R Seahawk, um cavalo de batalha bimotor carregado de sensores, sinalizadores e atitude, está abastecido e pronto para decolar. Esta não é uma configuração de combate. Não há torpedos nem mísseis Hellfire, apenas óptica, radar e presença suficiente para fazer alguém mudar de ideia. Os rotores começam a girar, o Seahawk decola com uma curva acentuada, nariz baixo, rotores cortando o ar da manhã cedo. Em 30 segundos ele já está no ar e se posicionando para interceptar pelo leste. Do céu, a situação fica clara.
3 botes, perfil baixo, cascos estreitos, cada um com 2 a 5 homens a bordo. Formação solta, clássico movimento de pinça, um no centro e os outros 2 flanqueando. Disciplina de rádio ruim, sem coordenação, mas o timing é preciso demais para ser aleatório. A 240 metros de altura, a câmera do Seahawks captura a cena em 4K, armas térmicas e escadas, nenhum equipamento de pesca, nenhuma caixa. Isso não é uma tripulação de contrabandistas confundida, é uma equipe de abordagem. No Destroyer, a equipe do Convés observa a transmissão de vídeo. A equipe da ponte não está se assustando, ninguém está gritando. Eles não precisam, um marinheiro diz calmamente. Eles acham que somos um cargueiro. Outro responde. Eles estão prestes a conhecer a marinha. No momento certo, o holofote do Seahawk se acende e varre o esquife líder. Sem som, apenas um feixe ofuscante que atinge diretamente o operador do barco. Ele se assusta, levanta a mão para bloquear a luz. Outro homem se levanta, gritando, balançando os braços. O barco começa a desviar levemente, então um segundo holofote se move para o lado direito. Esquife. 2 barcos em padrão de espera, um incerto, outro ainda avançando. O Seahawk mantém a altitude, de frente para o vento com os sensores travados. Ninguém disparou um tiro. Mas a mensagem é cristalina. Nós vemos vocês, somos mais rápidos e estamos esperando do alto. É óbvio que um dos botes não vai recuar. O barco líder, agora a menos de 1,5 milhas náuticas do contratorpedeiro, de repente sai da formação. Ele avança rapidamente, cortando em direção à proa do navio da marinha. A esteira se espalha atrás dele, alta o suficiente para a tripulação do Seahawk ouvir mesmo através dos capacetes. Dentro do centro de informações de combate, o clima muda um pouco. O CPA agora está a menos de 1,2 milhas náuticas, tempo para interceptação, 3 minutos. O Destroyer responde de forma rápida e precisa. O dispositivo acústico de longo alcance, ou LRAD, é ativado. Ele emite um tom de alerta ensurdecedor direcionado diretamente ao bote, uma parede de som focada que desorienta e sobrecarrega. O som atinge o homem na proa, faz outro cambalear e eles se agarram à carenagem do motor enquanto o barco balança violentamente nas ondas. Ainda assim, nenhuma arma levantada, nenhum disparo feito, mas a tensão está no máximo. No convés de voo, o operador de sensores do Seahawk aciona uma chave. Um laser verde brilhante pulsa do helicóptero, atingindo diretamente o convés do bote. Não é uma arma, apenas um marcador a laser não letal que diz: "Estamos de olho em você, não force a barra." Depois, o segundo sinalizador de advertência é disparado do lançador de estibordo do contratorpedeiro. Ele faz um arco largo, queimando em vermelho contra o céu pálido, sibilando enquanto cai. Desta vez funciona. A escuna hesita, seus motores reduzem a potência, engasgando entre ciclos de energia. A proa mergulha em uma onda. Um pirata, ainda de pé, levanta as 2 mãos palmas para fora. Código marítimo universal para sinalizar que não há ameaça. A segunda escuna se afasta. Agora só resta uma, a escuna de flanco, mantendo posição a cerca de 2.000 metros de distância. Eles não avançaram, não recuaram, só estão ali parados esperando para ver o que acontece em seguida. O contratorpedeiro não pisca, as câmeras continuam travadas, os sistemas de guerra eletrônica ainda rastreando. A ponte continua em silêncio, mas a mensagem certamente foi recebida. 3 botes vieram procurando um alvo fácil. Agora, um está à deriva, um está fugindo e um está pensando muito, muito seriamente. Os piratas não atiraram, nem a marinha, mas não resta mais dúvida sobre o tipo de navio que eles acabaram de tentar se aproximar. E o próximo movimento não é mais deles. Às 7h01 da manhã, a situação muda. O bote que fez o movimento agressivo agora está à deriva, com o motor em marcha lenta, a proa voltada para longe do destroyer na ponte. O capitão não comemora, ele observa e espera, todos fazem o mesmo. O segundo barco, o flanqueador da direita, começa a virar para o leste. Não é uma curva brusca, mas apenas o suficiente para sinalizar a retirada. Devagar, com cuidado, como se estivessem tentando não provocar, perseguir, confirmação visual, mudança de curso, velocidade reduzida para 12, nos relata a tripulação do Seahawk. O terceiro bote, aquele que ficou para trás, finalmente reduz a aceleração e faz uma curva para o sul. Sem comunicação, sem sinalizadores, apenas uma retirada silenciosa. Do helicóptero, fica claro que o triângulo está se desfazendo.
No convés do contra-torpedeiro, a equipe segue em seus postos e os artilheiros de ponto 50 permanecem posicionados. O SIC continua registrando cada segundo das imagens dos sensores, térmicas, ópticas e acústicas. Isso não é sobre vingança, é sobre registro. Tudo o que a Marinha faz é cronometrado, carimbado, documentado. Se isso virar uma investigação, ou pior, um processo judicial, a Marinha não discute, ela apenas reproduz a gravação. Às 7h04 da manhã, a escuna mais próxima está a 2 milhas náuticas e se afastando, sem caminho de volta, sem retornar. O Seahawk mantém a altitude, fazendo um círculo constante acima da área, com seus sensores ainda travados no alvo. O destroyer não se move de forma agressiva, não persegue porque não precisa. A presença era a arma, a postura era a mensagem e a contenção era a vitória. O confronto termina sem que nenhum disparo seja feito, não porque os piratas se renderam, mas porque perceberam um pouco tarde demais com quem estavam lidando. O Golfo de Aden é uma das rotas marítimas mais movimentadas e perigosas do mundo. É um funil estreito entre o Mar Arábico e o Mar Vermelho, com mais de 20 mil navios passando por ali todos os anos. Você tem petroleiros, cargueiros, navios porta-contêineres, todos alvos fáceis, e os piratas sabem disso. Mas a pirataria de hoje não é como a versão de Hollywood, com tapa-olho, papagaios e mosquetes. São barcos rápidos, telefones via satélite, ACAS e GPS, e é um grande negócio. Em certo período, a pirataria na Somália movimentava milhões de dólares. Alguns ataques resultavam em sequestros, outros em acordos de resgate milionários. Então, como a Marinha dos Estados Unidos lida com tudo isso? Eles não perseguem piratas, eles os impedem. Este destroyer, como muitos na região, faz parte de uma força-tarefa combinada, que é a Força-Tarefa 151, um grupo naval multinacional com um objetivo: combater a pirataria. Junto com navios da OTAN, da União Europeia e de outros aliados, esses navios de guerra patrulham pontos estratégicos e zonas de alto risco, mostrando presença onde é importante. Por que isso é eficaz? Porque os piratas agem com base na percepção, eles não querem enfrentar um navio de guerra, eles querem assustar um cargueiro. Mas, a 10 milhas náuticas, um destroyer e um cargueiro podem parecer muito parecidos. Perfil alto, casco cinza, contêineres no convés. Para uma tripulação de botes sem radar e apenas um par de binóculos, é fácil se enganar, e é aí que a Marinha joga seu as, a enganação através da disciplina. Esses destroyers operam sob regras de engajamento rigorosas. Eles não abrem fogo só porque alguém parece suspeito. Eles avisam, observam, registram. Cada movimento é calculado, cada resposta é medida, e isso não é fraqueza, isso é controle. Pegue este incidente, por exemplo. O destroyer não precisou de mísseis nem levantar as armas. Usou ferramentas, ópticas FLIR, canhões sônicos L-RAD, marcadores a laser e um helicóptero que pode pairar, observar e gravar. O MH-60R Seahawk, em particular, é um conjunto de vigilância voador. Equipado com sensores avançados como o sistema MX-20 FLIR, ele pode detectar assinaturas de calor, identificar objetos e rastrear movimentos em tempo real. Sem achismos, só dados. E enquanto os piratas tentavam intimidar, a Marinha estava coletando provas em águas internacionais. Isso é fundamental. Qualquer ação deve ser justificada tanto legalmente quanto diplomaticamente. Se um bote tivesse atirado ou até mesmo chegado perto o suficiente para abordar, o destroyer poderia agir de forma mais enérgica, mas até aquele momento a contenção prevalece. E quando você grava tudo, rotas de voo, áudio, assinaturas de calor, não precisa explicar o seu lado, é só apertar o play. É por isso que a Marinha vence esses confrontos sem combate, porque quando o inimigo subestima o que você é, você deixa que ele descubra da pior maneira. Isso não foi um tiroteio, isso não foi uma missão abortada, isso é o que significa domínio no mar. Sem disparar um único tiro, os piratas vieram em busca de um alvo fácil. Eles saíram com os motores fumegando, o orgulho ferido e cada movimento que fizeram armazenado nos discos rígidos da Marinha. Porque a Marinha dos Estados Unidos não vence apenas com armas, ela vence com presença, precisão e postura. Cada sistema funcionou, cada membro da tripulação manteve a calma e cada decisão tomada nesses 14 minutos enviou uma mensagem clara. Você pode se aproximar, mas estamos de olho e não piscamos.
Desta vez, os piratas recuam, mas esses impasses estão acontecendo com mais frequência e ficando mais ousados. Então aqui vai uma pergunta: a Marinha deveria responder de forma mais dura a incidentes como esse, ou a contenção ainda é a arma mais inteligente? Deixe sua opinião nos comentários, eu leio todos. E se você quiser mais vídeos como este, onde as marinhas interceptam, se posicionam e manobram para superar ameaças sem disparar um tiro, inscreva-se no Navy Media. E olha, se você quiser ir além e apoiar o canal diretamente, por favor, junte-se à frota. Você ganha distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ainda contribui para divulgar mais histórias marítimas reais. É só ir até a página do nosso canal e clicar em Seja Membro para embarcar. Da próxima vez, os piratas deveriam checar o radar antes de desafiar um contratorpedeiro. Te vejo no próximo vídeo.